Olá, queridos companheiros do Mimico Curriculum Society e todos aqueles que estarão assistindo a palestra de hoje em algum momento. Dia 2 de dezembro de 2025, nós estamos recebendo aqui presencialmente a nossa companheira da casa do Mimico Curriculum Society, Viviane Murila, e a Viviane hoje vai trazer algumas reflexões sobre o tema O Pai Nosso. Nós vamos chamar a Marisol para fazer leitura e oração iniciais. Obrigada. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A leitura número 69, hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo Paulo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que um simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem, com mais força, do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Vamos então, nesse momento, respirando fundo, abrindo os nossos corações, para que possamos internalizar todas as palavras, todos os ensinamentos dessa noite, e que tenhamos força e coragem para praticar no nosso dia a dia. Pedimos a espiritualidade maior, os mentores dessa casa e ao nosso Mestre Jesus, que abençoe a nossa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite então a todos, aqui presenciais, os amigos que estão online, e um abraço carinhoso para quem porventura escutar essa fala num outro momento. Nós estamos iniciando o mês de dezembro, né? Que é um mês onde nós lembramos mais intensamente de Jesus, né? Devido mesmo às celebrações do seu nascimento, seu natalício, tanto as nossas festas de Natal, né? Mas se a gente conseguir se isolar um pouco, se afastar um pouco da correria, do burburinho, de tudo que esse mês traz, né, pra gente, e se formos um pouco mais ponderados com relação ao apelo comercial, né, das festas também, a gente vai perceber que
o ambiente vibracional do planeta nessa época, ele é um clima mais de amor, de fraternidade, de perdão, de reconciliação, né? Onde são todos os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, né? E ele nos deu como exemplo, e também suas palavras, seus ensinamentos estão registrados nos evangelhos, né? E entre os ensinamentos que Jesus nos trouxe está a prece, né? Está ele não só exemplificou, né? Porque ele fazia preces, né? Ele meditava, ele se afastava dos discípulos, da multidão, para rezar, né? Mas ele também nos ensinou a rezar. E uma vez um dos discípulos pediu para ele, né? Falou assim, se ele podia ensinar a rezar, né? Ensiná-los a rezar. E Jesus, foi aí então nessa passagem que Jesus deixou para nós a oração do Pai Nosso, né? Também conhecida como oração dominical. Nessa passagem, essa passagem onde Jesus fala a prece do Pai Nosso, ela está em 2 evangelhos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. O Novo, só para referenciar, o Novo Testamento que a gente vai citar aqui, essas passagens, ela é a tradução de Haroldo Dutra Dias, que ele fez, né, do Novo Testamento. Então, em Lucas, diz assim que Jesus estava orando. E quando ele terminou, um dos discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. E aí está escrita a prece do Pai Nosso. Em Mateus, antes das palavras da prece em si, Jesus, ele nos ensina como orar. Ele faz 2 observações bem importantes naquelas passagens. E a primeira delas, ele fala no capítulo 6, versículos 5 e 6 de Mateus. Essa primeira observação dele, ele fala assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno, e tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Então, ou seja, né, nós não precisamos fazer nenhum alarde quando nós estamos rezando, mas sim falar do nosso coração, ou mesmo pensar, né, e com sinceridade, né, sem ninguém precisa saber, né, sem grandes alardes. E a segunda observação que Jesus nos traz, que daí é no mesmo capítulo de Mateus 6, versículos 7 e 8. Ele fala assim, orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Antes de pedirdes a Ele, orai, portanto, assim. E aí Jesus diz o Pai Nosso, né? Está escrito o Pai Nosso na passagem. Então, essa observação, Jesus está dizendo que a gente não precisa repetir várias vezes uma prece, tem um certo número de vezes para ela ser atendida, ou então nós não precisamos fazer barganha com Deus, né? Se eu receber isso, eu vou fazer isso, promessas e tudo mais, né? É uma coisa simples, né? De coração, né? Novamente, e Deus sabe o que nós precisamos, né? Quando nós fazemos essa conexão, nós estamos mais receptivos. E Emmanuel, nesse livro aqui, Fonte Viva, no capítulo 77, é um capítulo que ele intitula Pai Nosso.
e ele só comenta uma parte só do Pai Nosso, né? E ele começa o capítulo dizendo assim: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. E nossa reflexão hoje vai ser justamente nesse sentido de tentar compreender melhor as palavras da prece do Pai Nosso. Porque nós sabemos, nós falamos quantas vezes nós já rezamos o Pai Nosso, né? Então, Emmanuel diz, né, que cada palavra tem uma fulguração de sublime luz. Então, quando nós fazemos o Pai Nosso, se nós conseguirmos nos conectar no sentido que aquelas palavras dizem, nós vamos realmente estar conectando com Deus, né? Com essa luz sublime que Emmanuel nos fala. E assim tentar conectar o nosso coração na prece, né? Colocar mesmo o nosso coração naquele momento, né? E só uma observação, antes a gente continuar, Emmanuel chama de oração dominical, né? E no Evangelho também, que nós vamos começar agora, os comentários baseados no Evangelho segundo o Espiritismo, também é colocada como oração dominical pelos Espíritos e por Kardec. A palavra dominical, ela não só ela é relativa às coisas de domingo, né? Mas como ela é do latim dominus. E essa palavra significa Senhor. Então, ela é a oração do Senhor, quando a gente fala oração dominical, ou oração ao Senhor, né? Por isso que ela é chamada assim. E então, nesse livro aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele, o capítulo 28, ele chama Coletânea de Preces Espíritas. Então, ele é um capítulo, é o último capítulo do livro, e é lindíssimo. E ele está registrado ali várias sugestões de preces espíritas, né? Com todo o nosso entendimento que nós temos do espiritismo. Porém, Kardec, ele abre o capítulo com um preâmbulo, dizendo que ele explica essa parte toda de que, assim, os espíritos sempre dizem, está escrito lá, que a prece tem que vir do coração, que a forma e o número de palavras não importam. Então, assim, os espíritos vão trazer vários tipos de prece para várias situações, e eles classificam as preces em 5 categorias, tá? Então, aí você vai encontrar prece para encarnado, para desencarnado, para nós mesmos, para os outros, para quem acabou de nascer, para quem acabou de morrer, para grupos espíritas. Tem os mais diversos tipos de preces que eles sugerem. Então, a intenção, ela não é criar fórmula nenhuma para que a gente vá lá, decore aquela prece para aquela situação e repita aquela prece, né? Tanto é que para algumas situações tem 2 ou 3 sugestões de preces, né? E então o Kardec fez essa observação antes, né? E assim, é só para a gente ter as preces, né, em si, elas são só para a gente ter um direcionamento para os nossos pensamentos e para as nossas intenções, né? E o mais lindo de tudo nesse capítulo, ele traz assim, e agora eu vou falar com as palavras que Kardec escreveu, porque aí fica mais claro, né? Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Então, antes de dizer a prece em si, os espíritos colocaram essas explicações, que é o prefácio. E assim, é muito lindo, chega a ser mais bonito o prefácio do que a própria prece em si,
quando você lê aquele prefácio. É muito bonito para cada prece. Então, assim, a primeira categoria de preces é chamada de preces gerais. E é onde está inserida a oração dominical, o Pai Nosso. E ele chama, título é Oração Dominical. E Kardec explica que foi recomendado pelos espíritos que essa prece fosse a primeira de todas as preces, que encabeçasse a coletânea de todas as preces que virão a seguir. E os espíritos explicam por quê, né? Então, os motivos são: primeiro, porque procede de Jesus, do próprio Jesus. Ela está nos evangelhos, como vimos, em 2 evangelhos, né? Ela pode suprir todas as outras conforme os pensamentos que lhe conjugam. Então, qualquer prece que a gente faça, o Pai Nosso contém aquele sentimento, aquele pedido, aquela prece que estamos fazendo. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Né? Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem o diga, em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Então, essa é a explicação dos espíritos, por que eles queriam que essa prece fosse a primeira de todas elas. E, além disso, ainda vai ter, para cada frase, eles vão fazer o prefácio, né? No caso, é o pós-fácio, porque eles põem a frase e depois eles comentam, né? Mas para as outras é antes da prece. E com relação a essa última característica, né, que Kardec fala, da prece ser uma profissão, que os espíritos, né, falam da prece ser uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, no Livro dos Espíritos, a pergunta 659, ela é sobre a prece, e ela pergunta assim: qual o caráter geral da prece? Aí a resposta é: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E realmente veremos que o Pai Nosso traz esses 3 pontos, essas 3 divisões nas suas palavras, né? Se a gente fizer essa análise. E antes ainda de começar, né, a cada sentença, discutir cada sentença, né, nós vamos, os espíritos colocam também assim, nesse prefácio dessa prece, né, eles falam assim, que contudo, em virtude mesmo da sua brevidade e simplicidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. É como disse Emmanuel, né, no início da mensagem dele. E é por isso, então, que eles vão discutir cada uma das frases, né? Então, a prece inicia: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a maneira como está escrita nessa versão aqui, dessa tradução do Evangelho. Agora, nós hoje em dia dizemos um pouquinho diferente, né? Então, eu vou acabar falando as 2 maneiras, mas para a gente ficar mais familiarizado, mas não muda o sentido, o que nós falamos hoje e o que eles falam, né? Então, a gente fala, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? Nós usamos o pronome vosso mais do que o teu. Então, nessa parte é onde reconhecemos a grandeza e sublimidade de Deus, sua sabedoria como Criador, como nosso Pai. Dizem assim os Espíritos, né? No Evangelho. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio.
né? Então, é um reconhecimento, né, que realmente Deus é o nosso Criador, né? E Meimei, nossa querida benfeitora Meimei, que ela traz no livro Pão Nosso, Pai Nosso, que também os comentários sobre cada frase da prece, que é um livro que é para o público infantil. E ela traz histórias, ela faz assim, ela faz como se faz nesse evangelho aqui. Deixa eu mostrar o livro para vocês. Obrigada. Esse daqui, ó, Pai Nosso. Uma das últimas doações que recebemos, logo estará na nossa biblioteca. E ela é assim, é um livro, gente, que ela escreveu para o público infantil, mas é para todo mundo, para velhinhos, adultos, crianças. É muito lindo o livro. E ela faz a mesma coisa para as crianças. Ela, antes de cada para cada frase do Pai Nosso, ela comenta, né, o que significa aquela frase, e depois ela tem historinhas para cada passagem também. É muito lindo esse livro. E eu vou trazer algumas coisas também, né? Nós vamos ver algumas coisas que ela traz. Então, por exemplo, nessa primeira frase, o que ela lembra a gente? Que quando Jesus fala Pai Nosso, ele está dizendo que nós somos todos irmãos, que Deus é Pai de todos nós. Portanto, nós somos todos irmãos. Então, ela fala assim, né? Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira, tá? Então essa é a ideia da primeira, né, o entendimento da primeira frase. Aí a segunda vem: venha o teu reino, ou venha a nós o vosso reino, né? Nesse sentido da prece, o reino de Deus são as leis naturais ou as leis divinas, né? As leis morais, como nós chamamos também no Espiritismo, que nós inclusive estamos estudando agora no livro dos Espíritos, né? E os Espíritos dizem assim no Evangelho: Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências, né? E Meimei, ela resume assim no Pai Nosso: se rogamos a graça divina, preparemos o sentimento para entendê-la e manifestá-la, a fim de que a felicidade e a harmonia vivam conosco. Então, qual é o sentido disso? Se nós queremos que a lei de Deus se faça, devemos começar por nós mesmos a praticá-la. Somos nós que vamos implantar essa lei de Deus, né? Aí a próxima, né, ela já meio que junta com esse sentido, que fala assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Os Espíritos, eles falam assim: fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se, sem queixumes, aos teus decretos. O homem a ela se submeterá, quando compreender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Então, a compreensão para a gente nessa parte é, além de que agir de acordo com as leis divinas, né, que já começou na anterior, nós devemos aceitar as consequências dessas leis quando nós nos desviamos dela, quando nós erramos, né?
Porque às vezes a gente pensa que as coisas que estão acontecendo com a gente são injustiças, né? Ou então a gente perde alguma coisa e não vem do jeito que a gente quer, ou nem vem sequer, né? E aí fala, né, que Deus sabe o que é melhor para nós, né? Então, seja feita a vossa vontade e não a minha, né? E não a nossa vontade, né? E se assim fizermos, né, um dia nós seremos na terra como já são os mundos superiores, né? E que Jesus chama então de céu na prece, né? E onde as leis divinas irão reinar, né? Então, ou já reinam e onde nós estamos, elas irão reinar, porque nós as cumpriremos, né? Então, esse aqui essas duas partes, elas meio que se encavalam, né? Se complementam assim. Agora, a próxima parte, a quarta, que dá-nos o pão de cada dia, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nós falamos. No Evangelho, os Espíritos, eles falam assim. É assim, essa parte, ela é um comentário longo, é um dos comentários longos. Não é o mais longo, mas é um dos longos. Então, nós só vamos trazer algumas, assim, complementações, só uns resumos, assim, né? São frases que estão no livro, mas tem muito mais lá pra gente refletir. Aí, ela fala assim, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, quando nós falamos o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, nós temos que lembrar também que não é só o pão material, que é também o pão espiritual, também que nos faz, né, que nos ajuda a progredir, né, a evoluir. E quando nós pedimos o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, não é para pedir que está caindo do céu tudo que a gente precisa. Na verdade, nós temos que ter a intenção de dai-nos os meios de adquirirmos pelo trabalho o nosso sustento material. Né? Tem um parágrafo que os Espíritos comentam exatamente isso, né? Quer dizer, na verdade assim, me dá força, Senhor, me dá um trabalho, me dá os recursos para eu poder, né, ter esse pão, né? E sobre o alimento espiritual, a Meimei explica muito bonito. Ela fala assim, procuremos o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade, né? Que são valores morais, né? Que a gente precisa desenvolver. Então, a gente pode pensar que nós estamos também conectando com isso, com esse pão espiritual, quando nós fazemos a prece, né? A próxima é assim, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Nessa parte, Kardec coloca as duas formas, a forma dívida e a forma das ofensas, né? Então, já era conhecida naquela época as duas versões, né? Ou os espíritos colocam, né? Não sei mais. Então, aqui estamos pedindo indulgência para as nossas faltas perante a lei, né? Então, um é o sentido, dizer, né? Perdoa-nos, né? E, conforme diz Meimei, com relação, quando a gente fala como perdoamos aos que nos ofenderam, né? Ela diz que nós estamos assumindo o compromisso de perdoar os nossos irmãos. Quer dizer, nós não estamos assim, só falou, perdoou, né? A gente vai perdoando, né? Aí vai passando, aí tem outras, aí vai... Tá sempre ali, né? Com aquele débito. Mas é esse esforço de nós assumirmos o compromisso de perdoar, né? É esse sentido que ela fala. E no texto, então, do Evangelho, comenta assim, essa é a parte mais longa da explicação dessa frase. É bonita e é bem compreensível
a maneira que eles colocam, né, as coisas, vale a pena ler. Mas uma parte fala assim: cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras, né? Vai e não peques mais, né? Então, quando a gente falar essa parte da prece, a gente tentar conectar com esse propósito, com esse sentimento, né? E com relação a perdoar, né, aos que nos ofenderam, eles ainda falam assim: concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Né? Todas as ofensas, né, que a gente sente. Aí, a próxima, que é quase a última, né, fala assim: não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? E a explicação dessa parte, ela é muito linda. Ela fala assim, né? Tem uma parte, também é uma parte longa, né, de explicação, mas ela fala assim num pedaço: Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições e a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Então, quando a gente fala em tentação, sempre vem aquela ideia, né, de é um espírito mau que está me tentando, né, a fazer isso ou fazer aquilo, né? Mas, na verdade, somos nós que ainda somos fracos e imperfeitos e que fazemos aquela conexão, né? Deixamos que aquela conexão aconteça e está em nós resistirmos. Né? E então, assim, nós caímos na tentação porque nós ainda não somos perfeitos, né? E muitas coisas ainda estão em nós mesmos, né? Não precisa ninguém vir provocar a gente ainda é daquele jeito e faz daquele jeito, né? Não precisa ninguém vir me tentar, né? Eu faço assim, e aí, né? Então, é nesse sentido que essa parte traz a explicação de que a gente pensar nisso, né? Me dá força para eu me melhorar, para eu me corrigir, e que se for o caso de algum espírito ainda assim querer me provocar, que eu tenha força de vontade, né, de mudar para não cair nessa tentação, né, como a gente usa. Existe inclusive no livro mesmo, sobre a frase, essa palavra entregues, cair, induzir, existe todo um comentário semântico aí dessa palavra, né, nessa frase, mas o sentido a gente entende, né? E assim, quando outra coisa pra gente pensar nessa parte é pra gente poder ficar mais aberto para nos conectarmos com os nossos anjos guardiões e com os bons espíritos, né? Ao invés dos outros espíritos, né? Então, para a gente poder ter atitudes melhores, nos melhorarmos e aí melhorar toda essa conexão, né? E assim seja, ou amém, né? Então, assim termina a prece, e o entendimento dessa parte ainda, eles trazem ainda um comentário sobre isso, que eles falam assim: praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria divina, infinita,
que em todas as coisas que nos escapam à compreensão, se faça a tua santa vontade, e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, e melhor do que nós, sabes o que nos convém. Então, só nessa frase, eles já citam várias coisas que foram comentadas, né, anteriormente, assim. Somente do assim seja, né, complementando todos esses pedidos, então, que assim se faça, né. E então essa que é a reflexão que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, da prece do Pai Nosso, ou oração dominical, e o livrinho do Meimei também, que comenta muito bonitinho, né? E bem bonitinho. E quem tem filho sabe, né? Eu acho que conhece. E agora então nós vamos encerrar com a nossa prece, né? A nossa fala, e para encerrar nós vamos trazer uma poesia que ela foi ditada pelo espírito, o nome dele, José Silvério Horta, a Chico Xavier, e essa prece, oração, poesia, né, ela tá no livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro, né, de Chico Xavier, e ela chama-se Oração. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Vivi. Tô ligando agora para ouvir